Graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo Zappa. Estamos iniciando o segundo programa do podcast O Antídoto. Para quem não sabe, acho que você já deve ter visto isso em filme, quando o cavalo é picado por uma cobra ou o ser humano é picado por uma cobra, se tem um antídoto ali, vai para o hospital para reverter aquele veneno. Mas também para nós é a cura, né? Trazendo para Cristo, para o mundo espiritual, é a cura. Amém? Então, você que está nos assistindo, que quer ser entrevistado neste programa, amém? Divulgar seu ministério, o seu trabalho profissional, liga para nós, entre em contato. Se você também quiser fazer programa independente, nós locamos o estúdio e você é transmitido pelo seu canal do YouTube, ou nós gravamos e mandamos para você. Amém? Hoje nós temos um assunto aqui muito sério e eu trouxe pessoas altamente capacitadas, né? Porque eu não sou bobo e eu sempre trago alguém para para me cercar. E nós estamos aqui com o presbítero Rui, da Igreja Presbiteriana. Como que você está? Boa tarde a todos, a paz do Senhor, pastor Marcelo, Davi. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, participando desse podcast. Sim. É minha primeira vez que eu participo disso. Fica à disso, vontade. Tá? Então, cumprimentar a todos que estão assistindo também, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos bater um papo aí legal, baseado nas escrituras, o que o Senhor tem nos ensinado. Só para me lembrar aqui, amor, o quadro, porque assim, dentro do podcast temos vários quadros. Exato. Então, o quadro desse aqui que nós vamos falar é o declínio da igreja. É um pouco forte, mas as pessoas vão entender. Amém? Queria cumprimentar aqui o pastor Davi, que também fez parte da igreja do presbítero Rui, mas hoje ele tá na Batista. Hoje ele é pastor. Como é que tá, pastor Davi, na câmera 3? Boa tarde, graça e paz ao presbítero Rui, meu amigo, ao pastor Marcelo, meu companheiro aí também, hoje de caminhada. O Rui já foi no passado, ele já ficou para trás, Rui. Agora nós estamos na frente. Nada. Brincadeira, estamos aqui para estar junto, conversando sobre esse assunto tão importante. Maravilha. Olha, o assunto que nós vamos falar aqui hoje é um assunto que eu vejo assim, eu com menos tempo de cristão e convertido, eu entendo melhor do que muita gente aí parece. As pessoas se escandalizam ou se surpreendem com muitas coisas que se vê na internet. E parece que não tem um entendimento bíblico, né? Então, eu queria falar a respeito uma pessoa que é realmente convertida, né? Vamos lá na passagem de Nicodemos, né? Quando Jesus encontra com ele, e ele fala de um novo nascimento, né? O novo nascimento é o arrependimento, que é a tônica do evangelho, o arrependimento, a confissão de pecados e uma mudança de vida. Uma mudança de vida total. É claro que não é da noite para o dia, mas se inicia por algum lugar. A pessoa que ela realmente teve um encontro com Jesus, é isso que está me intrigando. Ela volta, ela retorna, por exemplo, ela era um bandista, aí ela vai ser pastora, agora depois ela volta de novo para a Umbanda. Ela era realmente convertida. Então eu quero colocar só um áudio aqui, que não dá para pôr o vídeo, de um pastor que agora ele se denomina pastor e também um bandista. Eu vou colocar aqui, é do Rio de Janeiro ele. Vamos ouvir aqui um trechinho. Fala é pastor Cosme Felix. Pastor, você deve estar se perguntando, por conta de eu estar no evento, que é o dia 2 de fevereiro, o presente de Iemanjá dos Filhos de Gandhi. Então, além de eu ser pastor, também sou filho de Gandhi, sou gandhista. E o Afoxé Cultural Filhos de Gandhi, aqui do Rio de Janeiro, também entrega presentes todo dia 2 de fevereiro.
Bom, a gente não precisa nem muito mais longe, né? Queria perguntar aqui para o presbítero Rui, como que você vê essa situação aqui? É claro que a gente tem um entendimento que a palavra de Deus está se cumprindo, certo? Isso aí para nós não é espanto. Mas tem pessoas que se espantam, falam assim, nossa, olha só. Então, ela não tem um entendimento de uma verdadeira conversão, porque eu acredito que aquele que teve um encontro com Cristo, nunca mais ele volta. Então, como é que você está vendo esse vídeo e esse tema que a gente está trazendo hoje? Vamos lá. Primeiramente, a Bíblia ela fala que a luz não se mistura com as trevas. Eu parto já desse princípio. Sim. Assim como se a gente trouxer para a nossa realidade, já tentou misturar óleo e água? Sim. Não mistura. Não tem essa conexão. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Certo. Luz e trevas não se misturam. O segundo ponto, e a própria palavra nos afirma, tudo bem que o contexto ali está falando sobre o dinheiro, né, o coração apegado às coisas, mas Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Sim. Seja ele dinheiro, seja ele bens e seja ele outras religiões. E uma vez que eu sou convertido, de fato em Jesus Cristo, ele me transforma. E as coisas, Paulo fala que as coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo. E a gente vive em novidade de vida. Então, uma vez que eu sou salvo em Cristo Jesus, não tem como eu voltar para trás. Não tem como eu servir a Jesus e servir a outros deuses. Não tem como. Ou eu sou de um, ou eu sou de outro. Não tem outra alternativa. Então, trazendo isso aí que você está trazendo, eu queria trazer para o pastor Davi. A palavra diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu sempre falo, com Deus é exclusividade ou nada. Trilhando sobre esse texto aí, que Deus não divide a glória dele com ninguém, e em cima do tema que nós estamos falando, o que você tem aí para trazer para nós dentro da sua visão e dentro, é claro, principalmente da palavra? Como eu queria puxar um pouquinho também dessa palavra. Pode falar. Que tem tudo a ver. Em Hebreus, tem essa palavra, que aqueles que experimentaram do dom celestial e voltar atrás, jamais eles vão voltar a aceitar. Por isso que a gente a caminhar novamente. Daí você fala assim, mas tem gente que se desviou, até aquele momento ele não era crente. Porque se ele for crente de verdade, ele não se desvia. Você fala um negócio que eu acho tão interessante, sobre aquela pessoa que está na rua, muitas vezes. Eu sei, fala aí. Você fala, o pastor está na rua. Por que ele está ali? Em determinado momento ele não estava. Eu conheço pastores que já estavam muitos anos de ministério e falou, fui me converter depois de tantos anos que eu já era pastor. Mas ele estava lá. Ele estava lá. Tá. Essa é uma diferença que eu acho que é até justificada, porque a pessoa está ali. Às vezes demora mesmo para ela ter realmente um start. Eu fui criado na igreja, mas eu me lembro o dia que eu tive esse start. Foi com 28 anos. Então, foi esse start. O que o pastor Davi está falando, que eu sempre costumo dizer, é que eu acho tão assim, as pessoas, aquela fala, você já deve ter ouvido isso. Amor, está bem na câmera. Não. Tá bom, tá. Eles falam assim, você tá vendo aquele morador de rua? Ele é pastor. Aí vem aquela coisa, ele é conhecedor da palavra. Isso eu não aceito. Peraí, a palavra tem poder. Eu falo porque eu tenho experiência com a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Deus. Pronto. Acabou. Só para terminar.
Aí falam assim pra mim, Rui, você ouviu isso aí já? Conhecedor da palavra, eu já rebato, eu falo, não, peraí. Mas que palavra que é essa que joga o cara na sarjeta? No alcoolismo? Não, eu não aceito esse tipo de coisa. Não, se realmente tivesse conhecido a palavra e a palavra tivesse transformado a vida dele, ele não estaria lá. Ele estaria bem. Concordo. Pode falar, Rui, você ia falar? Assim, tem muita... Conhecer, eu acho que a gente precisa ter uma distinção aí. Você pode conhecer a Bíblia por uma leitura natural. Por exemplo, o ateu, ele conhece a Bíblia. Até para ele poder fundamentar aquilo que ele tem para dizer da não existência de Deus, digamos assim, ele conhece a Bíblia. Mas ele não tem o conhecimento quando nós obtemos através da luz do Espírito Santo. Porque a palavra, ela nos transforma mediante o poder do Espírito Santo. Essa é a grande diferença que nós temos. E até voltando um pouco, desculpa, pastor, mas até para a gente seguir no tema que o pastor iniciou, o declínio da igreja, né? E aí trouxe essa questão de pessoa que é convertida não voltar. Eu acho que nós estamos vivendo um grande problema que é o sincretismo religioso. Sim. E um ecumenismo não permitido por Deus. Uma mistura? É uma mistura. Eu entendo que a igreja tá se perdendo por várias coisas. Muita... tem um cara que ele fala, tem muita passando pano por muitas coisas para obter outras, entendeu? Então eu acho que a igreja tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou aqui falando, eu estou lembrando aqui, por exemplo, lá em Apocalipse nós vamos ver cartas que o Senhor Jesus escreve para 7 igrejas. Sim. E para todas elas, só tem uma que ele não dá nenhuma advertência, mas para as outras ele dá toda a advertência. Mas principalmente a igreja de Éfeso era uma igreja que ela estava passando por um sincretismo religioso. Daqui a pouco a gente pode até entrar lá nesse texto e ver. Sim. Então, se você for ver na história hoje, essas igrejas que estão relatadas lá em Apocalipse, que Jesus dá advertência, ele dá elogio e ele dá recomendações também. Essas igrejas hoje elas já não têm mais. E hoje que nós vemos é um sincretismo tão grande e uma aceitação de, por exemplo, nessa fala, eu não sei quem é a pessoa, não conheço, tal, não tinha visto, mas esse tipo de fala e a igreja tem acabado aceitando, e isso está acabando com a igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós permitimos. Cuidado com a aparência do mal. A palavra de Deus fala, nós temos que nos apartar da aparência do mal. Não é apenas do mal, mas aquilo que aparenta mal, a gente tem que se apartar. Então, a igreja tem que estar preparada quanto a isso. E Mateus, capítulo 22, lá de 1 a 14, nós temos uma parábola que ela fala sobre um convite de Jesus para as bodas ali. Ele está exemplificando o chamado das pessoas para o reino. E ele fala que algumas pessoas são convidadas, outras não, e não aceitam, e acaba chamando outras. E essas pessoas participam. Eu acho interessante que aqui no final, aqui no versículo 11 em diante, ele fala assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Grava essa fala, veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali não haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui, nós entendemos muito bem. Então, tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, são os chamados. Tem muitos que são
são chamados. Mas aqueles que são escolhidos são poucos. E esses poucos, pastor, eles têm uma distinção, que é o que aqui tinha. Qual que era a distinção? É aquilo que nos veste, aquilo que nos identifica. Aquela pessoa fala que ele estava sem as vestes nupcial. É como uma noiva. Ela tem a sua veste nupcial. Qual que é a nossa veste? É o sangue de Jesus Cristo que nos redime de todo pecado. E a gente vai ver isso, é muito interessante quando nós pensamos isso, que quando você olha lá para o Êxodo, quando Deus ele envia as 10 pragas, uma das 10 pragas era que os filhos de Israel, eles precisavam identificar as suas casas com o sangue, pois a nos umbrais. Por quê? Ia vir o anjo da morte e onde não tivesse a marca, ali morreria. Mesmo sendo judeu. Isso é uma referência, né? Essa é uma pra referência. gente poder entender. A nossa marca hoje, a nossa veste hoje, aquilo que nos identifica como sermos chamados, escolhidos por Deus de fato e de verdade, são essa veste nupcial. É o Espírito Santo. Sim. Isso é o que nos identifica. Então o que nós vemos não é uma pessoa convertida, mas uma pessoa convencida, entre aspas, e ela, por algum momento, ela tira proveito de uma determinada situação. Então, é um perigo muito grande que nós, enquanto igreja, nós temos que tomar. Sim. Primeiro, eu tenho que ser lavado e redimido no sangue do Cordeiro, em Jesus Cristo. Ele que vai testificar. A palavra fala que o meu espírito com o Espírito de Deus, ele testifica que somos salvos em Jesus Cristo. E aí ele vai manifestar as obras do Espírito na nossa vida. Olha, vamos falar a verdade, né? Primeiro eu quero só lembrar os espectadores aqui que estão nos assistindo. Nós estamos falando de um tema que apareceu um pastor, e está aparecendo vários, né? Na internet, que ele se diz pastor e umbanda, filho de Gandhi, eu não sei, eu não entendo isso. Mas ele foi bem claro nesse vídeo do pastor do Rio de Janeiro. Então nós estamos falando, quem realmente é de Cristo, teve um encontro com Cristo, se batizou, recebeu o Espírito Santo, iniciou um ministério na igreja, ele volta, como fala, ele tira a mão do arado, né? Porque isso também é uma referência, né? Aquele que fala, aquele que tira a mão do arado não é digno, né? Então, para você entender, o que você acha sobre isso? E aí o presbítero Rui está falando desse sincretismo, dessa mistura. Então, quer dizer, o que está acontecendo muito é isso, mas para você entender mais, aparece vídeos na internet, como apareceu de uma pastora que hoje está na Umbanda. E aí fala, olha, ela era pastora e hoje está na Umbanda. Aí eu já escrevi lá, ela nunca foi pastora. Ela nunca teve um encontro com Cristo, porque o encontro com Cristo, ele é transformador. Não adianta, cara, é algo sobrenatural. Pastor Davi, fala aí um pouquinho para nós, para nos ajudar. Fala mais voltado para o microfone, sobre tá? esse ponto que o Rui baseou a fala dele, as vestes que nos identificam. Eu continuo aqui afirmando que a igreja que está em declínio é a igreja instituição. Tá? A igreja de Cristo nunca teve Não, declínio. a igreja de Cristo não. Não. Mas um detalhe. Isso mesmo. No ano 312 da nova era, o cristianismo sofreu um baque, com o próprio imperador determinando que o culto seria livre e apoiando os cristãos, mas de uma forma que não é pelo Espírito Santo, é através de força. A igreja caiu. A igreja começou bem, em meio às perseguições, nós lembramos que os apóstolos apanhavam muito, e o próprio Gamaliel falou, se for de Deus, ela vai crescer. Se não for, ela vai se acabar. Ela começou a crescer no meio das perseguições. Só essa igreja ela não cai. Só que a instituição,
cristã, ela sofreu um baque no ano 312. Certo. No 313, com o edito do próprio imperador, que os cristãos não podiam ser mais perseguidos, você queria ser cristão não por uma forma que você se converteu, mas para buscar dinheiro do império. Então a igreja sofreu um baque gigantesco. Sim. Gigantesco. A igreja sofreu um baque gigantesco. Certo. E precisou da reforma. Começando lá com Martim Lutero, Zwinglio, Calvino, para tirar a igreja desse marasmo, a igreja instituição. E junto com ela vem a igreja de Cristo. Tá? Porque ela anda paralelo com as coisas boas. A igreja de Cristo, ela está sempre no caminho certo. E hoje nós vemos, você está falando desse pastor aí, mas tem um pastor lá que é muito mais antigo no Rio de Janeiro. Fala aí. Que é do PSOL, que foi eleito em 2022, se quiser eu falo o nome dele, senão eu nem falo. Tá? Ele é um pastor da Igreja Batista. Mas que Batista? Você tá me entendendo? Ele faz casamento gay, ele faz um monte de coisa. Não, então não é. Ele não é. Ele foi formado, na verdade ele foi expulso. Ele conta que teve um pastor lá que não quis expulsar ele e falou assim pra ele, que era o pastor-chefe dele na Igreja Batista, você tá fora dos parâmetros. Pra você não ser expulso, pede pra sair. Então ele pediu pra sair. Mas eu acho que a igreja nessa hora falha. Ela tem que expulsar. Não, tem. Mas isso aí acontece. Acontece, eu tô falando assim, a gente sabe que a igreja presbiteriana é muito rígida nisso aí. Mas teve casos que chegou e falou, pede pra sair. É melhor, porque nós vamos abrir um processo contra você. O caso de algumas autoridades da igreja que foi falar pra ele, saia, porque você vai ser caçado aqui dentro. Então pede pra sair. Entendi. Eu já participei do conselho da igreja, que a gente chegou e falou pra pessoa, se você ficar com essa situação, e era filha de um pastor, a gente vai ter que disciplinar você. Então, a única saída, você não sair debaixo de disciplina, é você pedir para ir embora. Então, só para mim... Então, você está me entendendo, pastor? Entendi. Isso, a igreja, ela sofre essas situações. Mas a igreja de Cristo, ela é triunfante. Você está vendo o que está acontecendo no Irã? Eu vi aí as conversões. as conversões que estão acontecendo. E não lá. tem igreja, não tem pastor. Igreja, não tem Bíblia, não tem pastor. Jesus se apresenta. Por isso que a gente não pode colocar... Deus não fala mais assim, viu, Rui? Uhum. Deus fala do jeito que ele quiser. Quando ele quiser. Você tá entendendo? A palavra de Deus já afirma que nos últimos tempos ele fala através do seu filho, que é a palavra. Mas ele é Deus. Por isso que ele se identifica. Eu já contei uma história de pessoas que, numa tribo, que se matavam, e Sim. Deus se apresentou lá para só de uma família de um amigo meu, tinha morrido 5. Que eles mesmos, ele na verdade fazia o suicídio, né? E um deles foi, e ele falou que ele encontrou um índio bem grande, forte, que falou que Deus não agradava com aquilo lá. Nunca mais teve morte naquela tribo. Então você vê que Jesus, ele continua na história, agindo do jeito que ele quer. É o que está acontecendo hoje no Irã. Então, o que está acontecendo hoje, assim, para quem, assim, é tão fácil para quem tem um discernimento e tem o mínimo do conhecimento da palavra, com o que está acontecendo hoje nas igrejas. É aquela coisa da atratividade, certo? Os pastores querem igreja cheia. Para mim isso já é ego. Então assim, tem até pastores que começam bem, mas depois descamba, certo? E infelizmente as pessoas estão perdendo o verdadeiro encontro com Jesus. Estão perdendo porque esses líderes estão caminhando por uma outra vertente, entendeu? Eu sou da seguinte opinião, vou ler um texto aqui e já vou passar a palavra. Eu ouvi o pastor Paulo Júnior falando, uma vez, que ele falou sobre os elementos de culto, que eu acho tremendo. Perfeito. Isso. Falei, cara, é isso. Sabe por quê? Eu vejo assim, ao mesmo tempo que o evangelho tem um poder, ele é simples. Simples. Ele é simples. Porque eu vivenciei essa simplicidade. Do aonde Deus me tirou, que era uma prisão tão grande, eu vi que foi sim, ele usou de uma simplicidade, mas que tinha um grande poder e que fez um efeito. Certo? Então, o que acontece hoje? Nós temos, o que todo mundo está falando, nós temos
distrações na igreja. É a luz, é o som, trabalha na cabeça. A gente vê lá a igreja em Alphaville que tem McDonald's, que tem parquinho, que tem... A pessoa entra dentro do templo comendo pipoca, o cara querendo... Cara, isso não, pra mim não... Olha, se não tiver reverência, se o culto não tiver reverência, não tiver temor... Apareceu um pastor agora falando na internet sobre o celular. Desliga esse celular aí. Desliga essa porcaria. Meu, eu falei, esse cara tá certo. Esse cara tá certo, porque não é assim, tem que ensinar. Ah, mas ele falou um pouquinho duro. Não, isso é gente que não aguenta a exortação. Exato. Certo? Porque pra mim, quem vai pra igreja não tem que levar celular. Nem levar celular. Né? Eu penso dessa forma. Então eu vou ler o texto aqui e vou passar pro presbítero Rui. Olha só, o que nós estamos falando é o seguinte. O tema é: quem é de Deus realmente, ele vai para outros lugares, ele sai da presença de Deus, vai para a Umbanda, vai para o Espiritismo, vai para o Catolicismo? Vamos ver. Aqui, ó, o apóstolo Paulo está dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Essa parte ninguém quer saber. Tá entendendo? Dessa parte eles pulam, né? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, ou alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Exato. Então, é essa a questão. Perfeito. Pode falar. Eu estava aqui considerando as palavras do Davi, a tua palavra também, pastor. Mas Jesus fala que no fim dos tempos também nós teríamos os falsos profetas. Sim. E eu acho que é interessante, se a gente remeter lá em João capítulo 10, Jesus vai falar sobre o bom pastor. Ele fala sobre ele, e sobre as ovelhas, mas ele também fala... Aqui quando nós lemos, às vezes as pessoas interpretam, num fim último, acaba sendo isso, mas as pessoas interpretam como sendo Satanás. Ele fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas aqui Jesus não está falando sobre Satanás. Jesus está falando sobre o falso profeta, o mercenário. É verdade. Entendeu? Então, dentro desse sincretismo religioso, e o pastor falou uma coisa que eu tenho muito isso comigo. O evangelho ele é poderoso, ele é transformador, mas ele é simples. Só que Deus determinou práticas e regras para o culto que é para ele. Primeiro ponto, o culto não é para gente. O culto é para Deus. O culto é para Deus. E ele tem uma centralidade no culto. A centralidade do culto é a exposição da palavra. Por isso, a reforma ela foi extremamente importante. A igreja instituição, muito bem falado do pastor Davi. Isso. A igreja instituição está em declínio. Porque a igreja de Cristo, ela não tem placa. Primeiro ponto. A igreja de Cristo ela não tem placa, ela não tem CNPJ, mas ela tem uma identificação, que é o que eu falei, é o sangue de Jesus Cristo. E ela tem um cabeça. E ela tem um cabeça. Ele que domina, ele que comanda a sua igreja. Porém, as pessoas, na sua ganância, elas começaram a mercantilizar o evangelho, que é simples e transformador, mas elas mercantilizam. Aí colocam todos esses atrativos. E, para massagear o ego das pessoas, o que elas fazem? Vamos transformar primeiro a mensagem. E a mensagem, ela não é para massagear nosso ego. Pelo contrário, é para nos confrontar. Porque ela vai nos abrir os nossos olhos daquilo que nós pecamos e nos trazer para uma transformação de vida. Sim. Você entendeu? Então, o que as igrejas
e as suas lideranças, e aí chega nesse ponto, é o quê? Eu preciso atrair um público. Como que eu vou atrair esse público? Falar o evangelho da forma que tem que ser falado é banal. Não vou atrair. Falar que pecado vai levar para o inferno, quem que eu vou atrair? Então eu tenho que falar que Jesus salva, mas ele transforma, não a questão só espiritual, mas eu vou ter uma vida boa, eu vou ter um carro bom, eu vou ter uma casa boa. Eu brinco que é o evangelho tabajara. Aceita Jesus, os seus problemas acabaram. E não é isso que o evangelho traz. Pelo contrário, ele nos traz confronto. Muitas vezes pode acontecer de ficar até pior do que estava. Porque ele quer nos trazer uma lição. Mas primeiro, a lição de arrependimento, a lição de transformação de vida. E aí nós voltamos lá para a reforma. Qual que era a ideia? Somente a fé. Somente a palavra de Deus. Ou seja, nenhuma outra literatura é mais importante e transformador do que a palavra de Deus. Somente a palavra. Somente Cristo. Somente a graça que nos salva. Não é obras, mas é a graça que nos transforma. E somente a glória a Deus. Esse é a grande coisa. E aí a gente volta lá para João 10. Que eu conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É muito fácil, pastor, eu chegar aqui, montar uma igreja e me intitular pastor. Ainda mais no nosso país. Você abrir uma igreja é super fácil. Você vai a semana que vem num cartório, você abre lá na Receita um CNPJ, diz que vai ser uma igreja, uma comunidade cristã, evangélica, enfim. E você abre essa igreja e você se intitula pastor. Sem você ter feito curso de teologia, sem nada, você simplesmente faz. Mas a grande questão é, quem me chama... Eu acho que isso é interessante, daqui a pouco a gente pode ir para lá. Quem nos chama, ele também nos vocaciona. Sim. Que é Jesus. Sim. Eu posso me intitular, mas se eu não tiver o chamado e a vocação de Cristo, uma hora cai. Uma hora cai. Vai cair. E Jesus fala lá em João capítulo 15, eu acho muito interessante sobre isso. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são... os ramos. Ou seja, só nós, quando somos chamados e transformados por Cristo, nós vamos levar a essência de quem é Cristo. Sim. Eu costumo falar, assim, da laranjeira não sai maçã. Da laranjeira não sai maçã. Da laranjeira sai laranja. Se nós estamos em Cristo, que é a videira verdadeira, nós vamos levar aquilo que é de Cristo. Quem não é de Cristo vai trazer todas essas baboseiras que a gente vê por aí, mas não leva nada a Cristo. Sim. Não tem nada de Cristo, não tem nada de evangelho. Essa é a minha visão e é o que eu tenho visto por aí, e eu acho que é um grande que nós temos que tomar cuidado, e a igreja tem que estar muito firme nesse sentido. A igreja é instituição séria, para quê? Para que o mal não entre e se enraize na igreja. Porque muitas vezes a igreja, para conquistar algumas facilidades financeiras, políticas, enfim, que a gente possa pensar, ela acaba abrindo as portas para outras coisas que têm danificado a vida da igreja. Na verdade é o seguinte, eu vou passar a palavra para o pastor Davi, mas assim, eu acredito que isso vem da liderança, né? A visão da liderança, ele não quer, por exemplo, assim, nós falamos aqui, o que nos separará do amor de Deus? Aí vai falando ali, angústia, tristeza, dor. Olha, se fosse para desistir, eu já teria desistido. Porque o que eu já apanhei, o que eu já tive de angústia, o que eu já tive de dor, e continuo tendo. E sei que vou continuar tendo. Sabe? Por quê? Porque eu não estou buscando um atalho.
um artifício. Eu não quero pregar para agradar ninguém. Hoje até falei, acho que pro Davi, eu fiz um banner, eu vou colocar uma frase. Pregue a palavra. Pregue a verdade. Se incomodar, é porque fez sentido. A palavra é assim. Se incomodou, é porque fez sentido. Porque a palavra é essa, ela vem para incomodar. Ela vem para bater aqui e falar, meu Deus, né? Fala, pastor. Frente a tudo isso aí que nós estamos comentando, falar Sim, bem aqui, né? Isso, fala mais perto. A gente percebe que o sincretismo, de fato, é que atrapalha a igreja como instituição. A pessoa que chega, vem de outra religião, e quer colocar uma pitadinha daquela outra religião dentro daquele ele está hoje convertido. Isso é um grande erro. Nós vemos hoje, está uma moda de um bom tempo aqui, não tão antigo, mas as pessoas trazendo coisas do judaísmo para a igreja. Ah, sim. Não tem nada a ver. Isso enfraquece a igreja. Nós temos até pastor que é um cara legal, a gente sabe que ele tem vida, mas que é por causa de ignorância. Que ele tem na igreja dele uma arca. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem. Mais, né? Você pensa, os rabinos, eles ficam loucos com isso. Eu conheço alguns rabinos. Eles ficam doidos. Sabe porque eles falam assim? Se o cara se converteu, o cara é judeu, se converteu ao cristianismo, ele não é mais um judeu, ele é cristão. Eles não querem que esse cara se identifique como judeu, ele é cristão. Você está me entendendo? Eu estou falando porque eu conheço. Eles falam assim, por quê? Porque a pessoa quer trazer coisa, ele fala assim, que hoje existe a igreja messiânica. Eles não concordam com a igreja messiânica. Eles não concordam com a igreja messiânica. Você tem seu Cristo, seu Cristo tem as suas regras. Siga as regras dele. Deixa daqui. Entendeu? Isso aconteceu no passado. No início da igreja, houve esse como se diz, essa maneira ainda dúbia de entender. Você está me entendendo? Vinha, a circuncisão. Não, Paulo fala assim, não, circuncisão é para o judeu, aquilo agora já não é mais. Você está me entendendo? Sim. Mas hoje, o que está enfraquecendo a igreja? Enfraquecendo a igreja é o sincretismo. A pessoa vem com uma situação, eu até comentei já para você, meu pai falava assim para mim, filho, eu era presbítero e eu tinha, enfiei a mão no bolso, eu tinha a cruz de Caravaca. Eu tinha a oração de fechamento de corpo. Quando eu caí em mim, poxa, o que eu estou fazendo com isso aqui? E meu pai já estava convertido, era presbítero na igreja. Meu pai, no primeiro ano dele, ele se converteu, no primeiro ano, ele já foi presbítero na igreja. Meu pai nunca passou por diácono, ele já foi presbítero na igreja. Então é o seguinte, porque ele começou a ler a Bíblia, e ele começou a perceber, o que eu estou fazendo com essa cruz, fechamento de corpo? Isso vinha de quê? De religiões afros. E de outras coisas que tem o fechamento de corpo. Não tem nada a ver com cristão. Então, o que acontece? O pastor Francisco falava isso, presbiteriano, eu achei muito legal, aprendi com ele. Vamos falar um pouquinho agora da revelação, a tal da revelação, né? Ele falava assim, a revelação é esporádica, né? Mas a palavra é regra. Então, assim, quando você coloca a palavra como regra, meu irmão, a coisa vai dar certo. Não tem como. Ah, mas a igreja não está cheia. Não importa. Não importa. O negócio é que você está indo pelo caminho certo. Porque eu tenho uma frase também. Tem muito pastor aí que já sabe que vai para o inferno. Porque ele se corrompeu e ele não vai voltar mais para trás. Para mim é assim, essa é a minha opinião. Tem muito pastor que já sabe que vai pro inferno, então vai luxar mesmo aqui, vai andar de carro de 400 mil, de 1 milhão, que eu acho isso uma coisa terrível, entendeu? Vão estar em cima de altar, em pecado, enganando as pessoas, entendeu? Sem nenhuma culpa,
sem nenhuma culpa, cara. Vão estar lá e acabou. E acabou. E nós sabemos que isso é bíblico também. Né? Falou aí sobre os falsos profetas. Né? Então, o que acontece é isso. É a revelação. Essa questão de revelação, hoje já não tem mais esse negócio de profeta. Tem o ministério, não é isso? Explica para mim isso aí. Não tem mais, profeta. Não, não tem. Era no Velho Testamento. Hoje nós temos um ministério profético. Posso falar assim? Pode. Ou não? Então fica muito nessa coisa de revelação. As pessoas vão atrás disso aí como se isso fosse um jogo de cartas. Uma mesa branca. O horóscopo. Eu quero saber o que vai acontecer com a minha vida. Cara, você quer saber o que vai acontecer com a sua vida? É isso aqui. Isso aqui. Aí eu vou deixar uma pergunta para o público aqui. Você teria coragem de morrer por Cristo? Porque eu tenho certeza que hoje, se alguém chegar e falar assim, eu vou te matar, mas muita gente vai correr. Muita gente. Mas fala aí, presbítero. Então, se a gente voltar lá um pouco para a igreja primitiva, a gente vai ver que muitas coisas aconteciam. A igreja primeiro ela perseguia. Jesus já tinha alertado sobre isso. Vocês vão ser perseguidos, mas não se assustem, eu também fui. E vocês não vão ser perseguidos por causa de vocês. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Do nome, isso. Então, às vezes as pessoas se assustam com uma possível perseguição à igreja toda. Eu vejo isso como cumprimento da palavra de Jesus Cristo. Né? Não que a gente tem que soltar rojão para isso, mas eu acho que as coisas vão acontecer. A gente não tem que se espantar, a gente tem que glorificar a Deus. E aí a gente vai para a igreja primitiva. Lá em Atos dos Apóstolos, as pessoas morriam por causa de Cristo. E eu acho interessante que às vezes a gente se preocupa muito com o número. E faz as coisas para agradar as pessoas, para ter um número de pessoas para encher a igreja. A igreja primitiva, a preocupação dela, eu acho isso muito interessante, pastor, porque, como eu falei lá no início, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, ele comissiona os seus discípulos e ele fala assim, olha, mas vós recebereis, olha só, os discípulos que andavam com Jesus, tiveram o melhor seminário da época, eles estavam com o mestre. E Jesus, ele comissiona os próprios e ele mesmo capacita. E ele fala assim, olha, mas vós recebereis o quê? Poder, para ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui Jesus comissiona os seus discípulos e ele capacita. E ele fala que eles vão receber poder de quem? Do Espírito Santo. Então eles vão estar revestidos do Espírito Santo. E aí eles começam ali a levar o evangelho, a pregar o evangelho de Cristo. E a igreja começa a ser perseguida. Eu acho interessante que a igreja ela tem que ser uma contracultura. E aqui ali acontecia isso. Era contra a cultura do governo, dos poderosos, das religiões que estavam ali. E a igreja, o texto de Atos ele é interessante que fala que a igreja, as pessoas iam sendo perseguidas, açoitadas e muitas mortas por causa do evangelho. Só que, ao invés da igreja diminuir, porque a tendência natural, pastor, nossa, é assim, poxa, mataram um por causa do evangelho de Jesus Cristo hoje. Amanhã mataram mais um. Opa, eu não vou mais para a igreja. Porque as pessoas... A tendência natural do ser humano, ela é o medo. Ela vai ficar com medo. E o texto de Atos dos Apóstolos, ele vai falar pra gente que a igreja ia aumentando cada dia mais. A igreja crescia. Então você vai ver, ó, por exemplo, Atos 2:47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E a gente vai ver em outros versículos aqui do livro de Atos que vai falar...
Ó, Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Ou seja, a igreja ela vivia numa contracultura de que é perseguida, açoitada e morta. Teoricamente, iria acabar a igreja, mas a igreja continua crescendo. Por quê? Primeiro, elas receberam o quê? Poder de Deus. Revestidas de Deus. E elas pregavam o quê? A verdade. Não importava se incomodava. Como João Batista, né? Você entendeu? Eles não estavam... eu acho que se João Batista tivesse hoje pregando, ele seria escorraçado. Onde já se viu? É muito mais fácil ouvirmos um coaching e falar assim que você é o centro da vontade de Deus. E João falar assim, não, vocês são pecadores, arrependam-se, senão vocês vão pro inferno. Raça divina. É dessa forma que era pregado o evangelho. Então seria escorraçado. Então, nós vamos ver que a igreja passou por isso e a igreja venceu. A igreja está passando por isso e a igreja, Jesus lá ele garante que aquele que for fiel, ele é vencedor. A igreja ela é vencedora, mas nós temos que nos blindar, nós temos que nos preservar para que essas coisas não entrem e detonem a igreja. Assim, não vou entrar em detalhes, mas eu acho que o grande problema da igreja também, além do sincretismo religioso, é que a igreja transformou seus púlpitos em palanques. Sim. E quando a igreja ela perde o alvo, que é Cristo, para ter o seu alvo em pessoas, a igreja se acaba. Esse é um grande problema. Como eu falei, eu não vou entrar no detalhe, mas a igreja, infelizmente, ela se vendeu. A igreja instituição, ela se vendeu. Sim. Para obter privilégios, vantagens que nós vemos por aí. Uma vida luxuosa, é o que estão falando hoje, né? A igreja, na verdade, virou um banco. Uhum. Um banco mesmo de verdade. Pastor Davi, você quer falar? Porque daqui a pouco a gente vai estar encerrando. Mas pode falar aí. Dar uma pincelada nas coisas que o Rui tem falado aí. Sim. A igreja cresceu. Ele leu o texto ali falando: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Quando receberes o poder do Espírito Santo. Eles receberam, eles não saíram para pregar. Eles continuaram pregando no mesmo local. Veio as perseguições. As perseguições fez com que eles fossem para Samaria e fossem até os confins da terra. Foi através de perseguição. Foi a época que a igreja mais cresceu. A igreja de Cristo, ela cresce no meio das perseguições. Isso. Ela cresce no meio das perseguições. Aqui hoje nós nos sentimos no Brasil porque nós não temos perseguição. Então você não vê os verdadeiros crentes. É difícil você identificar os verdadeiros crentes. Entendeu? Porque hoje nós vemos pastores famosos de assembleias de Deus famosa. Que ele chega, os caras vão pegar na mão dele para beijar a mão dele. Como se ele fosse Deus. Você tem vários vídeos desse cara aí. Sim. Mas um outro detalhe. Tem vídeo ele falando assim, ó. Que ele tá falando do palanque aí. Você vai apoiar esse candidato aqui. Se você não apoiar, eu vou te mandar você lá pro fim do mundo. Vou pôr no banco. É como ele falou lá. Você tá me entendendo? Você acha que esse cara é de Deus? De verdade? Trouxe o prefeito, porque a palavra do cara de um líder. Vamos meter o pau em mim, mas você acha? Ele falou assim, essa igreja é sua. É isso aí. Ô, meu irmão, a igreja pelo amor de Cristo. Deus, cara. A igreja de Cristo. Agora, eu não tenho medo de ser cacetado. Porque eu tenho amigo meu que é medalhão dentro da igreja Assembleia. E quando eu encontro ele, medalhão, hein? Aí do Belém. E eu falo assim pra ele: essa igreja tá indo pro buraco, hein, cara? Daí ele fica: meu irmão, você tem razão. Ele fala ali comigo, mas ele é um dos medalhão lá. Eu falo assim pra ele: essa igreja tá indo pro buraco, hein, cara? Na verdade. O que tá acontecendo com a sua igreja? Você tá vendo? Mas o cara não larga o pedaço de carne. É que nem petit. Não larga, bicho, não larga. Eu não vou falar aqui, não. A gente vai estar encerrando, que eu tenho mais um convidado aí, mas a gente vai estar retornando. Vamos manter se der pra gente manter aqui, a gente vai estar fazendo. Se vocês estiverem de acordo, nós podemos fazer. A gente vai estar fazendo. Isso. Então é o seguinte, o que acontece? Por exemplo, assim,
A pessoa vem de baixo, certo? Pastor, um adorador aí, um cantor, vem de baixo. Eu já vi isso, tá? E ele fala, não, porque o ministério eu não cobro nada. Meu irmão, daqui a pouco, isso aí está acontecendo. Não vou citar nomes, né? A pessoa está cobrando até para vir no podcast. A pessoa está cobrando 5 mil, 15 mil para ir fazer uma pregação. Então, cara, o grande problema tá aí. Uhum. Hoje, eu liguei para um pastor, né, que eu conheci, eu vi ele lá no Robson, lá. Achei ele muito bacana, o testemunho dele é muito forte, ele era morador de rua há 30 anos atrás. E eu liguei para ele, né, para agendar ele numa vigília, alguma coisa. E aí, primeira coisa que eu falo assim, pastor, como é que é a questão do teu ministério? Você cobra? Primeira palavra. Se o cara falar assim, cobro, aí eu encerro a conversa. Mas ele falou, não, cara, eu não cobro nada. Eu falei, ó, a igreja, claro que abençoa, a gente abençoa, né? Procura abençoar que seja o mínimo, mas eu achei interessante. Então, isso aí, quer dizer, pô, eu tô tão triste, cara, eu vou ter que falar do meu sentimento. Eu não aguento mais ver escândalo nas internet, cara. Eu não vou nem citar o quê. Mas pastor Marcelo, tudo. você viu aí há poucos dias aí também, pastor famoso, que a gente tem ele com base de que prega bem, que o pastor próprio Eliseu, que aconteceu dele cobrar para ir num lugar, daí ofereceram mais no outro, ele deixou aquele lá e foi no outro. Então, e falou, depois eu marco no outro dia para voltar, mas não tinha devolvido dinheiro. Eliseu Rodrigues. Pegou mal pra caramba pro Eliseu. Sim. Ele pode querer arrumar desculpa, pegou mal, além de cobrar, não devolveu o dinheiro, que não foi. Depois marcou um outro dia, daí ele falou assim, não, sabe que ele foi? Ele foi na prefeitura, que a prefeitura pagava muito mais. Então, Ninguém eu vou dar a palavra para cada um aqui encerrar, deixar uma mensagem, mas eu vou só terminar com isso aí que você me lembrou de uma coisa que eu falei esses dias. O que Deus me trouxe? É o seguinte, ele tirou a pessoa das drogas, ele tirou uma pessoa da prostituição, ele tirou uma pessoa do alcoolismo, mas o depois é pior, é mais difícil, que é o caráter. Tá entendendo? Tirar das drogas, tirar do álcool, eu acho que é mais fácil. Agora, moldar o caráter, o que tem de gente invejosa dentro da igreja, dentro do seu lado, às vezes, muitas vezes, que tá te invejando, te odiando. Isso que eu tô falando. Isso precisa ser cuidado, tratado, moldado, lapidado. É isso que é o caráter. Presbítero, quero deixar as últimas considerações aí para você estar falando, para a gente poder estar passando para o pastor Davi e encerrando. Joia. O senhor falou algo aqui, eu lembrei, tem um livro que chama Temperamentos Transformados, né? E Jesus, ele transforma tudo, pastor. Um dia eu comentei eu vi um vídeo, daí eu fiz um comentário, daí o pastor que tinha postado lá, eu falei, Jesus realmente transforma, né? A vida material também, eu falei, Jesus transforma tudo que ele quiser. Ele transforma a minha vida espiritual, ele transforma a minha vida material, ele transforma o meu temperamento, ele transforma o meu caráter. Né? Tanto é que ele vai falar sobre os frutos do Espírito. Ele fala sobre os frutos, não, eu acho essa distinção. Ele fala sobre as obras da carne, é uma lista, e ele fala sobre o fruto do Espírito. Então as obras da carne, você pode ter várias, né, que ele vai considerando ali, mas o fruto do Espírito é só um. Se você não tiver desse fruto aquelas características, você não possui o fruto do Espírito. Então acho que é importante. Para a gente encerrar, eu acho que um grande desafio para nós, eu lembro quando eu fui ordenado a presbítero, isso há 23 anos atrás, tinha um senhor que ele estava enfermo. E esse senhor me chamou para me dar alguns aconselhamentos. E ele falou assim, Rui,
O presbítero sempre tem que estar preparado em Deus e na palavra. Porque Deus vai colocar pessoas na sua vida, das mais diferentes possíveis. E você vai ser um instrumento de Deus para transformar essa vida. Esse homem se chamava Fortunato, pai do nosso irmão Davi. Eu conheço esse nome aí. É, o senhor não conheceu, mas um homem de Deus simples. Não tinha um curso de teologia, mas era um homem que conhecia a palavra de Deus. E eu, lembrando disso, aí uma reflexão para nós, é o texto de Paulo para Timóteo, e acho que é uma reflexão e uma grande alerta para nós. Ele fala assim, lá em 1 Timóteo capítulo 4, Timóteo era um jovem pastor, né, e ele fala assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, no quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E a gente não pode se amoldar, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, não vos amoldeis a este século. A igreja não pode tomar a forma do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Deus abençoe a vida do pastor Marcelo, o ministério. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria poder estar com o pastor ou ministrando no culto. Agora, como a primeira vez, eu estava bem apreensivo, eu nunca participei disso, nunca. Toda vez que eu prego, eu sinto uma dorzinha de barriga, mas eu vou falar que hoje deu uma dorzona de barriga aqui, viu? Mas foi um prazer, viu, pastor? Deus abençoe. Mas legal você falando isso aí, vamos ver qual é a escola de samba que vai sair dentro da igreja esse ano. Tem uma igreja aí tem. que todo ano traz lá a escola de samba no altar da igreja. Carnaval. Pastor, pra gente finalizar. Esse pastor antigamente falava, não, samba não tem nada a ver. Depois de um tempo... Se vendeu. O seguinte, o apóstolo Paulo afirma em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto básico para o cristão. Ser crucificado com Cristo. Ali, Paulo está falando de algo místico, que é estar crucificado com Cristo e ressuscitar com Cristo, ele fala. Então, para a gente, de fato, ter essa ressurreição, que vai ser palpável, que todo mundo vai ver, essa conversão a necessidade de morrer para o mundo, para Cristo. E ressuscitar para Cristo. Então, essa é a nossa fala aqui, hoje. Tá bom? Maravilha. A gente está terminando mais um programa aqui. Obrigado, Rui. Você entra em contato. Amém. Obrigado, Rui. Pastor Davi. Nós, pastora Kelly, que está na técnica. E estaremos de volta com mais um programa. Amém? Vamos olhar para aquela câmera ali. Terceira câmera. Então vamos lá. Deus abençoe vocês. Amém. E até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.